Hoje é dia 6 de maio do ano 2015. É uma quarta-feira. E hoje estamos em novo horário, às 21 horas. E assim será o nosso novo horário em todas as nossas jornadas futuras. Sendo que no mês de maio, nós vamos prolongar um pouco mais as nossas jornadas de 21 horas até as 22 horas. Mas só no mês de maio, essa duplicidade. Depois continuaremos no nosso horário de meia hora e ele sempre vai começar agora às 21 horas, através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nossas jornadas não estão vinculadas a nenhuma crença religiosa específica, nem a nenhuma igreja, ou centros ou doutrinas. O espiritual da medicina espiritual se refere ao espírito com E maiúsculo, ao Pai, ao poder de Deus. Nós vivemos num mundo físico ou material, um mundo dos sentidos físicos, visão, audição, olfato, paladar e tato. Nós cremos no que vemos, ouvimos, cheiramos, sentimos o gosto ou tocamos. Mas será que este é o único universo que recebemos para viver escravo de nossos informantes físicos e das nossas crenças recebidas por imposição familiar, cultural, social, escolar e até mesmo religiosa e médica? A cultura oriental sempre procura exaltar o espiritual do ser. A cultura ocidental exalta o fazer e o ter, a realização material, o sonho do consumo, uma casa grande, bonita, luxuosa, com um BMW e uma Porsche na garagem, uma casa de praia muito bonita, viagem e prazeres da mesa e de sexo. É a realização do exterior. Os mais religiosos ou espiritualistas exaltam a realização interior, o self, ou o eu divino, e procuram colocar a realização material ou consumista em plano inferior. Uma vez eu perguntei a Deus se para alcançar conhecimento espiritual ou subir na escala do reino espiritual, eu precisaria obrigatoriamente ser um santo, um profeta, um pregador, ou mesmo um curador espiritual. Porque na minha cabeça seria ridículo um espiritualista ser consumista materialista, ou um consumista materialista buscar o reino de Deus. Em geral, eles não têm tempo para Deus. Eles estão sempre ocupados pensando em como ganhar mais dinheiro. Para continuar neste incrível conflito entre matéria e espírito e buscar conhecimento ou luz, vamos lembrar. Toda a ciência é materialista. Embora tenha uma doutrina religiosa, nascida nos Estados Unidos da América, chamada ciência cristã. Mas, a rigor, toda a ciência é materialista. Se eu posso ver um objeto, ou fenômeno, ouvir, cheirar, degustar ou tocar, o objeto ou fenômeno existe. Se existe, eu posso dimensionar, medir, para mais ou para menos, e criar, a partir deste objeto, ou repetir o fenômeno. Somar, multiplicar, diminuir, dividir. Aqui no mundo material, se eu dou uma parte do que tenho, eu fico com menos. E aqui entra a ciência médica. E para esta ciência, você é um amontoado de células, tecidos, órgãos, sistemas, aparelhos e água, dependente de nutrição e oxigênio.
estes exercem funções gerenciadas por um sistema nervoso. Mas a ciência médica foi obrigada a admitir que você, ser humano, também tem pensamento, sentimento e emoções, que não são vistos, ouvidos, cheirados, degustados ou tocados. A ciência médica só acredita no mineral, no vegetal e no animal. E o pensamento, sentimento e emoções, a ciência médica coloca tudo como acontecendo no sistema nervoso em zonas específicas. Já o espiritual atribui que o mundo físico é muito estreito e o que vale mesmo é a infinitude do reino espiritual. Aqui, no reino espiritual, 2 mais 2 podem não ser 4. Aqui, quem dá o que tem, fica com mais, e não com menos. Aqui, a matéria e o consumismo não têm lugar, embora o reino espiritual reconhece que você é um ser espiritual vivendo uma jornada material terrestre. E o reino espiritual atribui ao ser humano 7 saúdes. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, saúde afetiva, saúde social e saúde financeira. Para o espírito, o que realmente deve valer é o seu eu interior. O espírito abomina o ego e exalta seu eu divino, o Deus dentro de você. Quem estará mais certo? O materialista acha que é ele quem está certo. O espiritualista considera que ele é o dono da verdade. Terá como haver conciliação entre matéria e espírito? Ou estas são irreconciliáveis? Bem, o espírito parece ser mais sábio. E ele crê na matéria, no físico, no pensamento, no sentimento e em nossas emoções. Mas a matéria, os materialistas, descrentes, agnósticos ou ateus, renunciam ao espiritual, a Deus ou à verdade espiritual, utilizando frases tais como: Deus não existe. Onde está esse Deus que tanto falam? Deus é um sonho, uma fantasia para consolar os aflitos em sofrimento. Ou frases tais como: Deus não é necessário. E você, meu caro ouvinte, de que lado fica? Você se considera materialista, consumista, ou você se considera mais espiritualista? Se você respondeu que se considera mais espiritualista, você está assumindo uma grande responsabilidade. Você será então capaz de renunciar à matéria? Vejam, como responder a essas questões sendo verdadeiro em suas afirmações? Você seria capaz de doar todos os seus bens para seguir somente a Deus? Eu também busquei resposta a todas essas questões ou dúvidas, e eis o que a revelação me enviou como resposta. Nós não viemos a este planeta Terra por mero acaso ou coincidência. Nós estamos aqui para exercer uma função de servir a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Tanto que o espiritual reconhece nossa saúde física. Então tenha certeza que você não precisa ser um santo, profeta ou evangelista, pregador da palavra de Deus ou um curador espiritual para receber um milagre de cura. Até os agnósticos, descrentes ou ateus estão nos planos de Deus e podem até receber milagres de cura.
Neste planeta, nós estamos vivendo uma jornada da matéria. Então, nós não podemos renunciar ao físico ou ao material. Aqui também ser extremista é falta de sabedoria. Se Deus tenta nos proporcionar saúde física, mental, espiritual, emocional, afetiva, social e financeira, e até esta última, saúde financeira, que seria o equilíbrio entre a receita e a despesa, até o dinheiro que você ganha está nos planos do reino espiritual, onde ele aqui recebe outro nome. O dinheiro no reino espiritual recebe o nome de provisão, abundância, prosperidade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A grande sabedoria é respeitar o material, mas não ser escravo dele, e muito menos do dinheiro. A grande sabedoria é amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, mas também amar a vida, a saúde, ao teu próximo, a ti mesmo. Tudo aqui é importante. Deus, o teu próximo e você mesmo. Sabedoria é não ser escravo de nossas crenças. Sabedoria não é seguir a moda ou as tendências, é discernir a realidade de nossas verdadeiras necessidades. É possível ganhar dinheiro sem prejudicar o teu próximo? É mais difícil, mas não é impossível. Deus não proíbe você de ser financeiramente rico, desde que seus ganhos possam servir a você, aos seus entes queridos, ao seu próximo e a você mesmo. Esse é um dinheiro ganho chamado de abençoado, que tem um incrível poder da multiplicação. O materialista, ou mesmo o espiritualista, extremista ou fanático, não vai viver uma vida plena neste planeta. Vou dar um exemplo. Vejam você. Outro dia, um próspero comerciante do ramo imobiliário, buscador incansável de conhecimento espiritual, veio à nossa procura para mais uma consulta com a medicina espiritual. Ele questionou: Dr. Rui Mercúrio, acredito que devo ser um filho querido pelo Pai, por Deus. Sou um cidadão de bem, busco conhecimento espiritual, procuro ser íntegro nos meus negócios imobiliários, pois coloco comprador e vendedor para que ambos possam fazer um bom negócio. Uma vez o negócio realizado, eu ganho minha comissão de intermediação. Sempre procuro fazer um vendedor satisfeito, juntamente com um comprador também satisfeito. E assim eu também me realizo, ganhando minha comissão honestamente. Mas, doutor Rui Mercúrio, o que está ocorrendo? Há 6 meses não consigo realizar nenhuma venda em meu escritório imobiliário. Peço muito a Deus para que eu consiga realizar meus negócios. Faço minhas orações e nada. Por quê? Eu disse: meu caro irmão, paciente e meu aluno, responda as minhas questões a seguir. Primeiro, nestes últimos 6 meses, faltou comida em sua mesa? Não foi a resposta. Segundo, nestes 6 meses, você teve onde morar? Sim, moro muito bem, foi a resposta. Terceiro, nestes 6 meses, você teve o que vestir? Sim, não passei frio, foi a resposta. Quarto, nesses 6 meses, te aconteceu alguma doença muito ruim ou muito grave? Não, graças a Deus, não. 5, nestes 6 meses, te faltou transporte para você ir e voltar? Não foi a resposta. 6, nesses 6 meses,
Você teve a oportunidade de conviver bem com seus entes queridos, familiares? Sim, tive, sem dúvida, foi a resposta. 7º, nesses 6 meses você conseguiu alguma atividade de lazer, como viajar, passear ou fazer compras? Sim, tive sim. Ora, meu caro irmão, você é um abençoado, um ungido, um privilegiado, um iluminado filho de Deus, pois a realização de negócios antes desses 6 meses te deu a tranquilidade de desfrutar de todas as bênçãos, mesmo não acrescentando nenhuma venda a mais. E você está se queixando? Peça perdão e agradeça a Deus. A concretização dos seus negócios depende muito das contingências e oscilações do mercado imobiliário. Se você tem tudo, você não acha que Deus deve se preocupar mais com os desafortunados, necessitados ou desfavorecidos e não com você? Você não acha que Deus tem muito mais o que fazer ou com que se preocupar? Você tem que repetir: Senhor, nada tenho a lhe pedir, senão a lhe agradecer. Esta, sim, tem que ser a sua oração. Deixa fluir, que os negócios novos vão acontecer, sem dúvida, na hora certa. Mas vamos continuar depois desse exemplo. O futuro, que está bem próximo, é a incrível conciliação da matéria ou do espírito. A contribuição científica para isto acontecer deve ser via física quântica. A busca do ser humano tem que ter uma só: buscar o reino de Deus, e tudo mais será concedido por acréscimo. A única meta de nós seres humanos é: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, e, importantíssimo, venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino, que é o reino espiritual. Só existe uma causa, e tudo mais é consequência. E esta única causa é Deus. O acaso, a coincidência, o amor, a vida, a saúde, a juventude, a alegria, a felicidade, a capacidade, a realização espiritual, a realização do impossível, a vida eterna ou o milagre de cura são apenas as consequências da causa chamada Deus. Entenderam? Nós falamos aqui, nesta jornada de hoje, e vamos repetir agora, que para a medicina nós temos 2 saúdes apenas: a saúde física e a saúde mental. A saúde física é competência de todas as especialidades médicas, e a saúde mental é competência da psiquiatria, da psicologia e até da neurociência. Entenderam? Então, para a medicina, nós estamos doentes se a nossa saúde física está abalada. E para a psiquiatria, nós estamos doentes se temos um transtorno mental, um transtorno de comportamento, de planejamento ou de ações transtornadas. Entenderam? Muito bem. Mas para o reino espiritual, você tem 7 saúdes. Saúde física. Veja bem, a saúde física é exatamente igual à saúde física na acepção da ciência médica. É você estar bem de saúde física, com todos os seus órgãos funcionando perfeitamente, em harmonia, em equilíbrio, te proporcionando
a harmonia da sua saúde física. Saúde mental. A saúde mental é o equilíbrio da mente. São os bons pensamentos, os bons planejamentos, as boas decisões e as boas ações. Então, isto é traduzido por saúde mental. Saúde mental. Saúde espiritual. Vejam vocês. Aqui há uma impropriedade. Porque o Espírito, com E maiúsculo, que é o Pai ou Deus, não adoece. Ora, se eu estou falando em saúde espiritual, admite-se que existe a doença espiritual. Então vejam vocês. Saúde espiritual significa equilíbrio espiritual. E isto vem com o conhecimento espiritual. Entenderam? Isto vem com conhecimento espiritual. E onde eu vou buscar esse conhecimento espiritual para que eu seja considerado saudável espiritualmente? Ora, se para ter saúde espiritual eu preciso do conhecimento espiritual, onde eu posso buscar conhecimento espiritual? Tem faculdade do Espírito? Universidade do Espírito? Não, não tem. Não tem. Vamos dizer que tivesse uma faculdade, uma universidade do Espírito. Onde eu vou buscar professor do espiritual? Onde eu iria contratar o corpo de professores da faculdade da Universidade do Espírito? Infelizmente ainda não tem. Não tem. Então, não tem Universidade do Espírito e não tem professor do espiritual. Então, como que eu vou conseguir conhecimento espiritual? O conhecimento espiritual, gente, ele vem através de uma lei inexorável, chamada lei da atração. Entenderam? Quando você se determina, quando você impõe a determinação de querer crescer no conhecimento espiritual, este conhecimento vai chegar a você. A frase é a seguinte: quando o discípulo está pronto, o mestre vai aparecer. Entenderam? Quando você quiser conhecimento espiritual, vão acontecer coisas incríveis em sua vida para levar a você conhecimento espiritual. Mas dê chance para que isto aconteça. Dê chance para que isto aconteça. E para que isto aconteça, você tem que sintonizar o silêncio, o isolamento, a contemplação e a meditação. Vejam bem, orar é falar com Deus. Meditar é ouvir Deus. Entenderam? Então eu falei tudo isso para que vocês entendam que o espírito não adoece. Mas quanto mais conhecimento espiritual você tiver, mais saudável é o teu ser espiritual. Depois nós temos, o espírito reconhece que nós devemos ter ou devamos ter uma saúde emocional. A saúde emocional é o equilíbrio das nossas emoções. É a harmonia do nosso ser emocional. Entenderam? Então, as emoções gratificantes produzem saúde física. As emoções negativas resultam em doenças físicas. Entenderam? O nosso sistema imunológico próprio, ele é muito mais eficiente nos momentos de nossas emoções positivas.
e as nossas emoções negativas deprimem nossas defesas, deprimem nosso sistema imunológico. Então, embora a ciência médica insiste em não reconhecer que as nossas emoções não causam saúde e não causam doença, não. Eu venho aqui repetir que nossas emoções têm influências incríveis em nossa saúde ou em nossa doença. Entenderam? Então, saúde emocional é a saúde do equilíbrio de nossas emoções. Depois nós temos o que o espírito reconhece como saúde afetiva. É a saúde dos nossos afetos, né? É a saúde representada por amar a Deus, sobre tudo, sobre todas as coisas, amar ao próximo e a ti mesmo. Essa é a saúde afetiva. A saúde social é a saúde do lugar onde você vive. Se a saúde social, se você vive num ambiente social propício, positivo, a tua saúde social é boa. Mas se você vive no meio de uma guerra, a tua saúde social é ruim. E, finalmente, nós temos uma saúde financeira, que é o equilíbrio das nossas receitas e das nossas despesas. Entenderam? O dinheiro está nos planos de Deus para você. Muito bem, terminamos esta primeira jornada. Nós vamos continuar uma segunda jornada na meia hora seguinte, em caráter excepcional, neste mês de maio. Ok? Se quiserem acionar minhas outras jornadas anteriores, elas estão no YouTube. Acessem Rui com Y Mercúrio e lá estarão minhas jornadas. Os meus telefones das minhas clínicas são 11 3744 4007 ou 11 3661 4243. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu tenho o site www.ruicomymercurio.com.br. Para a medicina espiritual, temos o site www.medicinaespiritual.com.br. Ok? Tenham todos muita saúde, sejam todos muito felizes, mas nós vamos continuar na meia hora seguinte. Vamos dar apenas um pequeno intervalo. Até já. Então, aqui estamos novamente, seguindo mais a meia hora do nosso programa, da nossa jornada de saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Nesse mês de maio, como dissemos, a nossa jornada vai durar 1 hora, das 21 horas até as 22 horas. Depois disso, nós voltaremos às nossas jornadas de meia hora, só que aí entraremos às 21 horas, e não mais às 21h30. Mas todas as jornadas serão ainda nas quartas-feiras, às 21 horas. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio, boa noite. Eu sou um eterno e incansável buscador do conhecimento religioso, médico, mental e espiritual. Conhecimento religioso, conhecimento médico, conhecimento mental, conhecimento espiritual. Eu sou religioso, mas não pertenço a nenhuma bandeira religiosa. Sou médico ainda muito ativo e atuo em 3 clínicas de dor do sistema músculo-esquelético. Dor de cabeça, dor nas costas, ombros, braços, quadris, joelhos principalmente. Mas entendam que a ciência médica é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Busco também conhecimento mental e conhecimento para a cura mental ou cura pela energia mental para apenas as doenças rotuladas de psicossomáticas. São as doenças criadas na mente e, por reversão, a mesma mente pode fazer acontecer a cura mental. Vejam bem,
A cura mental é específica para as doenças psicossomáticas. Há quem afirme que todas as doenças são psicossomáticas. Vejam bem, eu vou dar um exemplo dramático. Se você ou alguém estiver num ponto de ônibus e um carro em uma grande velocidade subir nessa calçada e atropelar uma pessoa que está no ponto do ônibus, e como resultado desse acidente resultar uma paraplegia no paciente, ele ficar paraplégico, paralítico da cintura para baixo, isto não foi e não será considerado uma doença psicossomática. Entenderam? Esta sim será uma doença somatopsíquica, ou seja, é uma doença que foi adquirida por um acidente, um acontecimento infausto, um acontecimento de desgraça que resultou nessa doença. Logo, aqui, para esse doente, para essa doença, a cura mental não vai funcionar, porque a doença não é psicossomática. Entenderam? Eu dei esse exemplo para que vocês possam entender onde se aplica a cura mental. Outro aspecto importante. Muitas igrejas que fazem e dão o testemunho de milagres de cura espiritual, na verdade, estão dando testemunho de milagres de cura mental e não de cura espiritual. Eles demonstram claramente que a pessoa tem uma doença psicossomática, como asma, bronquite, psoríase, dermatites, uma série de processos psicossomáticos. E depois mostram o doente curado. Isto foi uma cura mental e não espiritual. Entenderam? É mais comum observarmos uma cura mental do que uma cura espiritual. Agora vejam bem, a cura religiosa, a cura pela ciência médica ou a cura mental não são infalíveis e nunca são totais. Elas sempre são curas parciais e a mesma doença pode voltar. Exemplo, se você tem calvície ou se você tem uma psoríase e você trabalhar para uma cura mental, curar a tua psoríase, é possível que você consiga cura para esta psoríase, mas não vai acontecer ao mesmo tempo cura para a sua calvície, porque ela é parcial, ela é focal, ela tem um foco, entende? Então, a cura pela religião, pela ciência médica, ou a cura mental, elas são curas não totais e nem definitivas. E a mesma doença pode voltar. Entenderam? Agora, finalmente, tem a cura a partir do reino espiritual, onde está contida a medicina espiritual. Então, para uma cura ser rotulada de cura espiritual, ou seja, cura pelo poder de Deus, ela tem que ser total, definitiva, completa. Então, se você tiver 3, 4 doenças, e você se curar de uma delas, todas as demais se curarão simultaneamente. Isso é uma cura espiritual, entendeu? E ela é irreversível. Uma vez o curado espiritual, ele não vai ficar mais doente. A medicina espiritual é a medicina do transformado. Para conseguir a cura espiritual, a medicina espiritual transforma o necessitado em um ser de luz, substituindo suas crenças de limitações, da separação de Deus, do medo, suas crenças no poder da doença,
no poder da desgraça, no poder do impossível, no poder do incurável, pela crença no poder de Deus, no maior de todos os poderes, o poder de Deus. Ou seja, transformando-o num ser de luz, substituindo sua crença no ver para crer pela crença do crer para ver, num ser puro de fé. E este ser necessitado, assim transformado, passa a crer na realização do impossível e na transformação do incurável em milagre de cura. Então, veja, para deixar mais claro, nós temos muitas crenças e essas crenças foram impostas na nossa cabeça quando crianças e adolescentes. Naquele momento da nossa vida, nós não tínhamos poder de escolha. Então, nossos tutores, nossos pais, nossos familiares, nossa cultura, nossa sociedade, nossa escola, nossa religião e até a nossa medicina, escolheram as crenças que, no bom sentido, eles admitiam que seriam importantes para a nossa vida. Mas nem todas as crenças impostas foram importantes. E, ao contrário, às vezes essas crenças impostas, com a melhor das intenções, essas crenças são altamente prejudiciais. E agora é a hora. Todo mundo me pergunta, todo mundo. Doutor Rui Mercúrio, você é um curador espiritual? É demais a pretensão de alguém ser rotulado e aceitar o título de curador espiritual. Ninguém na face deste planeta pode se intitular um curador espiritual. Você entende? Um curador religioso, um curador médico, um curador mental, isto sim, você vai encontrar. Mas o curador espiritual é muito difícil de você conseguir encontrar. Sempre existiu e vai existir para sempre um único curador espiritual. E sempre foi e sempre será Deus. Mesmo o maior de todos os curadores espirituais que pisaram nesse planeta, Jesus, não atribuía a ele mesmo poder de cura. Jesus repetia: eu de mim nada posso fazer. O Pai que está em mim é quem realiza os milagres de cura. Ou, não fui eu quem te curou, foi a tua fé que te curou. É a fé no crer para ver que realiza o milagre de cura. E tudo é possível ao que crê. E todos, sem exceção, têm que entender. Vou repetir. Sou um eterno e incansável buscador de conhecimento, religioso, médico, mental e espiritual. E assim, eu não posso me rotular de um curador espiritual. Eu posso me rotular de um orientador espiritual. E procuro colocar o necessitado no caminho, para que ele faça acontecer a tão sonhada cura espiritual que ele está precisando. Em minha busca, muito conhecimento religioso, médico, mental e espiritual, chegou e considero meu dever como curado ensinar aos necessitados os caminhos de cura. Quer sejam caminhos via religião, via ciência médica, via ciência da mente ou via medicina espiritual. O importante é celebrar saúde e todas as ferramentas deverão estar disponíveis aos necessitados de salvação.
Diante disto, sempre também recebo a pergunta de resposta muito difícil. Doutor Rui Mercúrio, e como conseguir esta incrível, milagrosa cura pela medicina espiritual? Para responder essa pergunta, veja bem, todo conhecimento tem que chegar em nossa mente, qualquer que seja este conhecimento. Vamos recordar, nossa mente tem 3 estações. Mente inconsciente, a chamada frequentemente mente subconsciente. É a mente que nasce com a gente, está ligada 24 horas por dia, todos os dias de nossas vidas. Nossos sonhos nada mais são que manifestações de nossa mente inconsciente, que está ligada em nossa vigília, acordados, ou em nosso sono, dormindo. A mente inconsciente é o nosso gravador de tudo que se passa em nossa vida pela mente consciente. Ela grava aquilo que está sendo filmado pela mente consciente. Nesta mente inconsciente mora o primeiro sentido espiritual, chamado intuição. Intuição é a palavra que vem do latim, intuire, é o que vem de dentro, é o que vem do fundo, é o que vem da alma. Então, o primeiro sentido espiritual, chamado intuição, é também o sentido da revelação, do raciocínio intuitivo, também chamado pressentimento, premonição ou pré-cognição. Ela, mente inconsciente, tem um incrível poder de saber um efeito antes de a causa ter acontecido. Isto é impossível de acreditar no mundo material. Isso é só para o mundo espiritual. Então, imagine você, a nossa mente inconsciente tem o poder de saber um efeito antes da causa ter acontecido. Por isso eu chamo também esta mente de mente do tempo negativo. Aqui na mente inconsciente moram os comandos de nossos sistemas de vida, preservação, equilíbrio e os comandos de nosso sistema imunológico, que é o nosso grande guardião da nossa saúde contra doenças. Por isso eu chamo esta mente inconsciente também de nosso anjo da guarda. Mas ela é muito mais que isso, e muito influenciada pelas nossas crenças e meias verdades, mentiras ou fantasias de nossa mente consciente. A mente inconsciente não necessita de aprendizado. Ela já nasce capaz de exercer suas funções. E aqui mora uma das mais incríveis ferramentas de nossa vida, chamado raciocínio intuitivo. É a revelação. Quando eu digo nas nossas jornadas, eu perguntei a Deus e a resposta foi, eu utilizo o meu raciocínio intuitivo. Entenderam? Porque o meu raciocínio lógico, científico, matemático ou material, nem sempre ele me dá respostas. Aqui eu sempre cito a frase de Albert Einstein. Pensei 99 vezes na solução de um problema e não encontrei. Eis que deixei de pensar e a solução veio, apareceu. Nem Einstein sabia que ele estava acionando um raciocínio intuitivo. Entenderam? Mas esta mente inconsciente, ela é exatamente ao contrário dos agnósticos, ateus ou descrentes. Pois esta mente inconsciente acredita em tudo. Ela não acredita que alguma coisa que chega a ela é mentira. Para ela tudo é verdade. Nada é fantasia, tudo é verdade. Assim, se você sonha que está caindo em um precipício, você tem a incrível realidade desse acontecimento. Até você acordar e dizer, puxa, ainda bem que foi apenas um sonho.
A segunda estação de nossa mente se chama mente consciente. É a mente que nós estamos falando agora, é a mente que estamos nos comunicando no dia a dia com as pessoas, com o meio em que vivemos, é a mente consciente. É a mente que usamos a toda hora. Mas esta mente consciente, gente, ela nasce muito burra. Ela não sabe nada. Por isso, nascemos tendo que, conscientemente, aprender sobre tudo. Assim, quando um pai vai atravessar uma rua ou avenida de intenso movimento, ele já aprendeu que tem que atravessar a rua na hora certa. Mas se ele tiver um filho menor, ele vai pegar a mão do filho menor para conduzi-lo, porque o filho menor ainda não aprendeu como atravessar uma rua em segurança. Entenderam? Tudo a mente consciente tem que ir para o aprendizado. Por causa da burrice da mente consciente, é que temos que frequentar escolas. E esta mente só funciona no estado de vigília, quando estamos acordados. No sono, a mente consciente se desliga, apaga-se. Mas é o conhecimento ou afirmações na mente consciente que são passadas ao inconsciente e o inconsciente grava como verdade. Assim, nossas crenças são impostas e são gravadas como verdade no inconsciente. Se repetimos informações de otimismo, a mente inconsciente grava otimismo. Se repetirmos informações de pessimismo, a mente inconsciente grava pessimismo. Pois bem, a terceira e última estação da mente se chama mente superconsciente. Aí mora a mente superior. É o elo de ligação pai-filho. Por isso eu chamo esta mente superconsciente de Espírito Santo. É o nosso meio de comunicação com o Pai. Esta mente também funciona 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida. Aqui mora o maior de todos os tesouros, a sabedoria. E você tem uma mente superconsciente como herança. Você é sábio, desde que você nasce até o último dia de sua vida. Mas você tem que dar oportunidade para a sabedoria ser manifesta. Também por aqui você pode ouvir a voz de Deus. Também aqui é endereço de sentidos espirituais. Agora sim, é possível responder a sua pergunta. Como conseguir a cura espiritual pela medicina espiritual? A resposta vem do mestre Paulo Apóstolo. Tudo começa com a transformação da mente e das nossas crenças impostas pelas nossas familiares, pelos nossos pais, pela cultura, pela sociedade, pela escola, pela religião e pela ciência médica. Nós aprendemos crenças de limitações. E essas limitações impedem que se manifeste a cura espiritual. Entendeu? Então, nós sempre queremos transformar o mundo, e o mundo não se transforma. Nós sempre queremos transformar aos outros, aos próximos, e eles não se transformam. Mas Paulo Apóstolo dizia que você pode transformar a sua mente. É a transformação da tua mente que vai te habilitar a você receber uma cura espiritual. Entenderam? Você se habilita à cura espiritual quando você abolir as crenças das limitações e aceitar a crença de que tudo é possível. E se tudo é possível, não existe doença incurável. Só existe a cura. Bom, Tomás já fez menção de que o nosso prazo terminou. Meia hora era pouco e uma hora parece também tão pouco para que a gente possa concluir com mais sucesso todo esse nosso raciocínio. Mas eu prometo voltar numa próxima oportunidade, porque esta é a essência de nossas jornadas, né? Como conseguir
obter uma cura espiritual, como merecer ter essa cura. Nós voltaremos a isso. Acessem as minhas jornadas anteriores no YouTube, Rui com Y, Mercúrio, lá estão elas, ok? Temos 2 sites, www.ruimercurio.com.br, que é o nosso site do nosso trabalho médico, como médico. E o outro site, www.medicinaespiritual.com.br, é o site sobre medicina espiritual. Nossos telefones, sempre os pacientes perguntam e os ouvintes também. Então vamos repetir. Às vezes esquecemos e não repetimos. Hoje vamos repetir. 11 3744 4007. 11 3661 4243. Nem sempre podemos atender imediatamente e nem sempre vocês vão obter as respostas naquele momento. Deixem recados que nós retornaremos aos telefonemas que chegarem. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos muita saúde. Sejam todos muito felizes. Até a próxima.